E o vice-presidente do Flamengo, o vice-presidente de futebol Marcos Braz, dirigente do Mengão, simplesmente largou o aço pra cima de todo mundo. Foi pra cima, jogou tudo no ventilador. Eu vou trazer pra vocês no vídeo de agora. Então, ó, já fica aqui comigo do início ao fim. Tá imperdível. Mas antes, rapaziada, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Meus amigos, antes de eu trazer Marcos Braz, antes de tudo isso, oitavas de final da Copa do Brasil. Simplesmente no sorteio para definir os confrontos, quem saiu logo de cara? O primeiro confronto, Flamengo e Palmeiras, vai ser um dos confrontos, das oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos ter Flamengo e Palmeiras nas oitavas de final, meu amigo. E aí, vocês estão animados? Ah, mas Almeida, tá com medo? Medo, irmão? Medo da porcalhada? Vamos pra cima, ó. Vamos macetar a porcalhada aqui no chiqueiro deles e lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. Vamos pra cima, irmão. Vamos pra cima. E aí? O que vocês acharam desse confronto das oitavas de final da Copa do Brasil? Flamengo e Palmeiras. Comenta aí, deixa a opinião de vocês. Bom, créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer para vocês agora é lá do canal Flazoeiro TV. E olha só o que o Marcos Braz falou sobre diversos assuntos sobre o nosso Flamengo, Gabigol, contratação e muito mais. Ele largou o aço, jogou tudo no ventilador para cima de todo mundo. Vamos acompanhar. Bom dia, dirigente. Está ouvindo a gente? Ouvindo bem vocês. Boa! Muito bom dia. A gente está ao vivo aqui no canal Ó Meu Mengão, no Flazoeiro TV também. Ô, Braz, ontem você fez uma postagem na rede social e você disse que já tinha começado a covardia eleitoral e que os nomes especulados no Flamengo nas últimas 72 horas, nenhum deles era verdade. Eu queria que você falasse quais nomes são esses e quais são os jogadores que foram falados que o Flamengo hoje não está atrás. É óbvio, você sempre fala, não vou desmerecer o jogador e tal, mas sem desmerecer o jogador, só elucidando para o torcedor rubro-negro qual é a real situação das negociações que estão em curso hoje no Flamengo. Assim, eu prefiro até falar para vocês quais são os que a gente tem a possibilidade, os que a gente está trabalhando, os que a gente tem intenção. E aí eu falando esses três aí, porque já mais do que foi explícito da mídia e que não foram nas últimas 72 horas. Foi há muito tempo que todos sabem que a gente está tentando e averiguando as possibilidades para trazer o Claudinho. Tem a questão do Paquetá, que a gente está tentando entender ainda melhor a parte jurídica, a parte que dê segurança para o Flamengo numa possível ou numa intenção de ter uma contratação, e o Marco Antônio, que já está aí há bastante tempo quicando. O resto, as insinuações de vários jogadores não procedem, não são aspas que não são corretas, são situações que aparecem que, assim, mas está de uma maneira frenética. Eu vou aproveitar o programa de vocês, você vê a situação do Gabigol. Gabigol não tem absolutamente hoje, neste minuto, nenhum tipo de problema. E foi vinculado, foi passado, foi dizendo que ele não teria mais a questão do direito... Do efeito suspensivo. Do efeito suspensivo, não tem absolutamente nada. Então, assim, eu acho que os torcedores, as pessoas que estão ali atentas na internet, que cobram, ele está certo, ele está sempre cobrando, está sempre em cima da gente, dos dirigentes, mas eu acho que nesse período aí, até o final do ano aí,
eles precisam ter um pouquinho mais de atenção, porque o que se coloca de inverdades é um absurdo. E chega uma hora que cansa, né? Chega uma hora que cansa que também, se a gente não se posicionar em alguns minutos, fica muito ruim. Mas também fica pior ainda você se posicionar sempre, porque aí você não faz outra coisa. Então, assim, estou aproveitando aí para dizer, estou meio que dizendo que essas análises em cima do Claudinho, em cima do Paquetá, para entender essa parte jurídica, são de fatos verdadeiros. Agora, o resto, inúmeros nomes que aparecem aí, é tudo mentira, é tudo conversa fiada, que não procedem. Agora, ô Marcos Braz, e como é que tá a situação do Marcos Antônio lá com a Lazio? Parece que vocês já tinham feito uma proposta, a Lazio de primeiro tinha aceitado, depois acabou que eles voltaram atrás. Eles querem vender e a gente quer emprestado. E a gente está tentando equacionar, ver o que poderia fazer no meio termo. É isso, basicamente é isso. Braz. Quero voltar aqui no tempo na apresentação do Nicolas de la Cruz. Você fez um comentário da parte da comunicação. Lembra que você falou isso? Trazer a comunicação para explicar. Vou trazer o financeiro aqui para sentar aqui do lado e explicar que a gente trabalha com o orçamento. E aí eu trago esse assunto lá da apresentação do Nicolas de la Cruz, né, para o momento agora. Como você falou de política, e esse é o assunto que a gente acreditava piedosamente que o futebol, o CT ia ficar blindado contra a política que ia ser feita, que a gente sabia que ia acontecer uma polarização da política do Flamengo. E hoje a gente está vendo que isso já começa a entrar não só no CT, mas em assuntos importantes como o estádio, tá bom? Mas não é sobre o estádio. Como é que você, hoje, vice-presidente de futebol do Flamengo, vai conseguir, blindando o futebol do Flamengo com essas narrativas que podem acontecer contra o futebol, até para prejudicar toda e qualquer negociação? Braz, você tem alguma estratégia? Eu acho que a maior contribuição que eu possa ter dado, dentre outras que eu vou trabalhar para seguir protegendo o futebol nesse ano eleitoral até o final do ano, eu já fiz há 2 dias atrás, quando eu cheguei e disse para o presidente Rodolfo Landim que a minha intenção não seria continuar no comando do futebol em 2025. Eu comuniquei isso ao atual candidato, o Dois, comuniquei a ele que a minha intenção não seria continuidade, que eu penso e vou trabalhar isso para fazer um encerramento de ciclo em que eu entrei com o presidente Rodolfo Landim e vou sair com o presidente Rodolfo Landim. Eu acho que isso aí vai contribuir muito por uma sensatez em relação ao futebol. Eu acho que será, lógico que o futebol sempre é questão de plataforma e informações dos candidatos, mas a partir do momento em que se tem uma decisão dessa, eu tenho certeza, conhecedor do Flamengo, que isso aí eu estou protegendo e muito o futebol do Flamengo. Agora, eu não posso perder a oportunidade, com o tamanho de audiência de vocês, falar um pouquinho em relação à janela. Eu quero lembrar a todos os torcedores, lembrar aos que nos seguem, aos que nos cobram, que a gente começou a janela nesse ano primeiro que todo mundo. A gente fez um processo de convencimento. Ou vocês acham que o De La Cruz, só o Flamengo teria condição de pagar os 16 milhões de dólares? Eu posso falar porque isso aí está nos números do clube, isso aí é exposto para a imprensa, isso é auditado. Então, vocês acham que a Arábia Saudita não poderia ter feito essa contratação? Alguns países, alguns times da Europa, claro que sim, mas teve trabalho desde o ano passado, um trabalho de convencimento para que a gente apresentasse
um projeto desportivo, em que ele entendesse que isso seria muito importante para ele e por parte da carreira dele. Foi assim que foi convencido do De La Cruz estar aqui no começo do ano. No segundo momento, a gente foi e trouxe o Vinha, um lateral que era da Roma, de seleção uruguaia, de Copa do Mundo. A gente foi e trouxe o jogador. Conseguimos trazer também o Ortiz, um zagueiro que já passou pela seleção, altamente qualificado, em que a gente foi um custo, então a gente foi e trouxe. Trouxemos uma oportunidade, que a gente entendia que era uma oportunidade, até porque tinha as questões do Gabigol, que na época estava ainda suspenso. A gente foi e trouxe o Carlinhos ali. Então, a gente fez essa janela e a gente irá seguindo fazer a janela. Agora, dizer que o Flamengo não se movimentou, que o Flamengo não se movimenta, que a diretoria, que o presidente Landim, todos nós não estamos trabalhando na janela, eu acho, na minha análise, que é um pouquinho injusto e é uma insatez falar isso pelo nível de jogadores que chegaram aqui no começo do ano, em que a gente fez a opção de sair na frente da janela, até por questões estratégicas do clube. Então, eu acho que é o seguinte, está se criando uma narrativa que o Flamengo não fez absolutamente nada na janela. Eu acho, ao meu ver, essa é a minha humilde opinião, que eu acho que isso não procede e é incorreto. O Flamengo fez e está fazendo o processo de janela, mas a gente adiantou isso num primeiro momento, quando a gente trouxe esses jogadores desse tamanho, dessa envergadura, já no começo do ano. E a gente segue trabalhando, a gente, como eu sempre falo, o departamento de futebol do Flamengo está sempre atento para que a gente dê mais musculatura em função da quantidade de jogos, da quantidade de campeonatos, que quando o Flamengo entra no campeonato, você não pode chegar falar que vai querer o campeonato A e B e não vai querer o C. O Flamengo sempre quer A, B e C. Às vezes não é possível, às vezes conseguem dois. Enfim, então esse é o processo aqui dentro em que a gente está trabalhando para reforçar ainda mais o Flamengo. Beleza. Agora, ô Braz, só uma pergunta aqui. Vai ter alguém... Olha, eu vou responder a pergunta de vocês, mas deixa eu te falar. Eu estou em cima da hora para ir para a CBF, que vai ter um sorteio e é ao vivo. Se eu não chegar lá, depois eu não entro. Então, beleza. Só a última pergunta aqui. A penúltima, que depois o Claudio quer fazer uma, mas é rapidinha. Já é a terceira janela que o Flamengo tenta o Claudinho. E é meio que sempre a mesma coisa. Ora os caras aceitam, ora volta atrás, é muita notícia que sai. Caso o Zenit insista em não liberar o jogador, vocês já têm um plano B? Já tem um outro jogador no radar? Já conversa com algum outro jogador para ser opção ao Claudinho? Ou o Claudinho é a única opção? Não, a gente não tem um plano B. O que a gente tem é uma outra negociação em curso, que está que é mais embrionária, que está mais no começo, e que, se caso não aconteça a contratação do Claudinho, a gente vê isso com a maior tranquilidade do mundo, a gente não vê isso como um problema. Isso acontece, às vezes quantas vezes vem aqui querer contratar um jogador, abre uma conversa com a gente e a gente não vende. A gente se posiciona de uma maneira mais dura, querendo prazos de pagamento mais curtos, maiores valores para o Flamengo. E não é por isso que tem o dirigente que veio tentar contratar o jogador, ele tem a obrigatoriedade de levar. O que eu tenho é a obrigatoriedade de sempre estar trabalhando pelo melhor jogador possível para o Flamengo. E isso aí, em alguns momentos, acontece de você não conseguir trazer o jogador. E muitas outras ocasiões nós trazemos, como aconteceu com esses 3 jogadores aqui, que tinha o De La Cruz, que o River não queria vender, o River estava querendo renovar e a gente conseguiu trazer. Vocês sabem como é que foi a contratação do Ortiz. Vocês sabem como é que foi a situação do Vinha. Porque a Roma também, em determinado momento, não queria liberar.
contava com ele. Isso acontece, algumas vezes a gente não tem êxito, e muitas outras vezes o Flamengo, pela força do Flamengo e por questões de mercado, a gente conseguiu trazer os jogadores. Então eu acho que tem que tratar isso com muita tranquilidade e não com a chacota, que novela. Não é novela, são números altíssimos, são clubes em que o Flamengo, nesses últimos 6 anos, começou a ter relação. Quando eu falo ter relação, em relação a contratar, nós fomos conversar. Quando a gente vai sentar com a Roma, quando a gente vai sentar com o Benfica, quando a gente senta com outros lugares, em outros clubes, os outros clubes também têm seu poderio, também têm suas envergaduras e também têm suas estratégias para liberar ou não o jogador. Então, assim, não tem novela, tenha muito trabalho e tem situações como essa. Essa do Claudinho eu até entendo, porque já é aí a segunda janela ou terceira janela que a gente entende que deveria trazer ele. Mas a gente só tem esse entendimento e a gente só mete a cara lá para tentar trazer ele, mesmo sabendo da complexibilidade que é trazer ele. A gente só faz isso porque a gente acha que é o melhor, tenho certeza que é o melhor para o Flamengo e que é um jogador de altíssima qualidade. Eu quero deixar aqui um ponto para vocês entenderem. Quem está da outra ponta lá, eu não vou falar que é o Marcos Braz, não é isso, eu estou falando. Quem está na outra lado do balcão, ele foi presidente da Rússia por 5 anos, hein? É só isso. Foi o presidente da Rússia por 5 anos. Não, a gente não está ali arrastando um jogador de um clube que não tem história, que não tem envergadura nem política nem financeira. E mesmo assim a gente não tem medo de botar a cara na reta e não trazer o jogador. Isso não tem problema nenhum, faz parte do trabalho de qualquer vice-presidente, de qualquer diretor executivo que esteja aqui no Flamengo, e espero que em 2025 que se trate desta mesma maneira as contratações do Flamengo, com empenho e não com medo de não contratar jogador. Isso acontece e muitas vezes e algumas vezes. E não é só... isso não acontece só no Flamengo. Eu queria fazer uma lembrança aqui para vocês. Tem 2 anos que o Real Madrid está querendo contratar o Imapé. Exato. Verdade. Foi lá, tentou buscar, não trouxe. Paris Saint-Germain segurou. Depois, segurou de novo. 2 anos depois, trouxe o jogador. Eu não estou querendo aqui comparar Mbappé com Claudinho, nem nada. Não estou falando, eu só estou falando que esse movimento no mundo do futebol, isso às vezes você não consegue trazer no primeiro momento. E por que é a insistência do Real Madrid do Mbappé? Porque tem o entendimento de que é um grande jogador e ficou aí 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para contratar. E a gente está entendendo que deveria ter, mesmo que fosse desgastante, esta tratativa para tentar trazer o Claudinho. E assim, enquanto eu estiver aqui dentro, a gente não vai ter medo de tomar a porta na cara e também não vai ter medo de contratar grande jogador. É isso. Oi, Melu. Volta aqui, perde não, Cascão. Pode voltar. Sabe quem ficou na Copa do Brasil? Palmeiras, eu sei. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. E é isso. Rapaz, meu Deus! Aí é assim, nossa, né? Essa fase aqui vai... Palmeiras já pegou o Botafogo na... Graças a Deus que não pegou o Corinthians. Pega o Flamengo. Podia pegar, né? Podia. Palmeiras e Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil, Souza. Meu Deus do céu, que jogão. Passa quem? Acho que passa Flamengo. Caminho. Palmeiras. Um fica pelo caminho. Um já não vai ser campeão da Copa do Brasil. Nem o Palmeiras e nem o Flamengo. Um já perde. E aí quem ficar de fora vai ficar Libertadores e Brasileiro. Exatamente isso. Meu Deus do céu, Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil, que é uma coisa... Um já perde o título e o outro pode ganhar. Né? Então um já tira os 2 fortes aí. Né? Um vai matar o outro. No futebol, diga-se de passagem. Bom, vocês viram aí o Marcos Braz falando do Gabigol, né?
que o Gabigol não tem nenhum problema, então o Gabigol tá liberado para o jogo agora de sábado contra o Criciúma, falou das contratações que é difícil, isso faz parte do processo e de outras coisas. O que vocês acharam aí das palavras do Marcos Braz? Comenta embaixo também, deixa a opinião de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações!